Olá, alunos! O tema de nossa aula de hoje é a relação família-escola, um projeto institucional na educação infantil. Pesquisas têm mostrado que a família tem visto a escola de uma forma individualizada, ou seja, ela enxerga a escola no momento em que ela passa a trazer benefícios para a educação individual do seu filho, trazendo também uma preparação para essa criança no futuro mercado de trabalho, ou então no acesso à universidade. No entanto, a escola trabalha no sentido da coletividade, ou seja, desenvolver no aluno os conhecimentos para ele funcionar dentro de um grupo social e não individualmente. Passamos agora a assistir um vídeo que vai apresentar diferentes atividades na educação infantil que mostram a estreita relação entre a educação em casa e a educação na escola. A escola também tem a função de ampliar a visão de mundo do aluno, fazer com que ele possa enxergar as suas experiências pessoais com uma nova lente. Vejamos o que nos diz o autor Miquel Zabalza sobre esse assunto. A educação infantil não se preocupa apenas que a criança seja feliz e esteja sendo bem cuidada durante estes primeiros anos. Trata-se de fazer justiça ao seu potencial de desenvolvimento durante os anos que são cruciais, ou seja, de colocar em andamento os recursos da criança para enriquecê-los, de percorrer com ela um ciclo de desenvolvimento de capacidades e de construção de recursos operacionais que não teria ocorrido sem a atenção especializada que é oferecida pela escola infantil. Podemos observar, então, que a educação infantil não pode ser vista como um mal necessário, unicamente na sua função social de cuidar da criança enquanto os pais trabalham fora. Também ela não vem substituir a função da família no que toca à educação das crianças. Mais do que qualquer outra, a escola pública deve ampliar o acesso da criança à cultura humana. Até porque, muitas vezes, essa criança só vai ter acesso a essa cultura justamente através da escolarização. O professor é o mediador entre o aluno e a cultura e, portanto, ele está totalmente comprometido nessa rede entre dominantes e dominados. Vejamos o que nos diz a autora Catarina Moro. O cuidar ultrapassa muitas vezes a dimensão pedagógica, pois implica uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento com o outro, requer acolhimento e diálogo. O educar, mais do que ensinar, implica propiciar situações que contribuam para o desenvolvimento e apropriação de conhecimentos pelas crianças através das diferentes formas de interação humana, sociais, afetivas, lúdicas e pedagógicas. Percebemos então que a educação infantil é um direito da criança, um direito à aprendizagem e ao desenvolvimento infantil integral. Para compreendermos melhor a relação família-escola nos dias atuais, iremos nos reportar à história da família e da escola. A escola e a família são instâncias educativas que surgiram de maneira diferente
a partir do século XVII, na modernidade. Essas duas instâncias vão se ocupar da educação e do cuidado das futuras gerações. No entanto, a escola foi tomando cada vez mais espaço na vida social da criança, enquanto que a família foi perdendo a sua função educativa. A escola, por se tratar de um local onde os conhecimentos complexos são adquiridos pelo aluno e fazem parte da sua inserção social, acabou ganhando mais importância. E a família e a escola no Brasil? A família e a escola no Brasil, como instâncias diferenciadas, surgiu há cerca de 2 séculos. No início da escolarização em nossa sociedade, a escola acabou tomando para si algumas características da educação doméstica, aquela realizada na família. Pesquisas em história da educação têm mostrado que a escola acabou incluindo em seu currículo disciplinas que diziam respeito a essas atividades da educação doméstica, como, por exemplo, nas escolas voltadas ao gênero feminino. Nessas escolas, o currículo também incluía aulas de bordado, de costura, de culinária, de piano, bem próxima e semelhante àquelas que eram ministradas na família. Nos primórdios da República no Brasil, a escola passa a ter cada vez mais valorização, dentro de um processo de modernização da sociedade brasileira. Isso significava criar uma escola e ampliar os domínios da escola para atender o cidadão republicano, incluindo os mais pobres, os imigrantes e as mulheres. Até meados do século XX, a escola passa a consolidar uma imagem de que tem em si os processos educativos adequados e os conhecimentos científicos próprios que levarão a criança, o aluno, a se preparar para atuar na sociedade. Nas últimas décadas do século XX, esse status da escola não permanece mais o mesmo. Viveremos um tempo de maior complexidade, inquietações e desafios. Desafios no que se refere à apropriação do conhecimento, ao domínio do conhecimento. Como esse conhecimento está em constante mudança, a escola não consegue alcançá-lo. Desafio também em relação à disciplina. Cada vez mais, as instituições escolares estão envolvidas em problemas com a disciplina e com a violência na instituição. Outro desafio é colocado pelas teorias críticas em relação ao currículo. É difícil para a escola propor um desenho curricular adequado, assim como também se torna cada vez mais difícil uma prática pedagógica ou uma metodologia de ensino que esteja também acessível e adequada aos alunos de hoje. Então, a escola começa a ser vista novamente como peça-chave para a resolução desses problemas e dessas crises. Vejamos, então, a citação a seguir. A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais para passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre as questões pedagógicas. Assim, a escola, juntamente com outras instituições sociais, começam a reclamar a participação da família, o resgate da autoridade da família em relação à criança e ao aluno. No entanto, é importante lembrar que chamar a família às suas responsabilidades morais e educativas em relação à criança não significa excluir a escola desse processo. Ao contrário, a ideia é uma educação compartilhada, igualmente dividida entre essas duas instâncias. Até porque os problemas sociais e individuais do aluno acabam transpondo o muro da escola e se tornam problemas pedagógico-educativos. Mediante essa ideia de educação compartilhada entre família e escola, quais seriam os benefícios da aproximação dessa relação? Vejamos agora o depoimento de uma diretora sobre os benefícios da relação estreita entre a família e a escola.
É fundamental que a escola e a família caminhem juntas. É importante que a família conheça todas as regras da escola, conheça todo o trabalho da escola, conheça os professores que vão atuar com seu filho, e é importante que a escola também promova situações que ela possa conhecer como a família gostaria que o seu filho fosse atendido, quais são os valores que essa família tem. E isto só vai contribuir para que a criança esteja mais segura no meio, a escola possa atender melhor, possamos muitas vezes detectar situações até de conflitos que a gente tem que resolver com a família e a escola. Porque tanto a família quanto a escola têm os seus valores, têm as suas formas de proceder, são instituições, enfim, diferentes, mas mesmo sendo diferentes, elas devem ser parceiras, porque o nosso único objetivo, tanto da família quanto da escola, é o aluno. Nós recebemos, a família nos entrega o filho e nós recebemos o filho aluno. E para nós é fundamental que essa família compreenda toda a dinâmica da escola, que muitas vezes dialogue com a escola quando não concorda com alguma coisa, mas para que isso aconteça é de fundamental importância que haja entre as duas instituições uma parceria. E esta parceria muitas vezes não é fácil, até porque há interferência da família na escola, não concordando com muitas coisas que a escola propõe, e outras vezes a escola, querendo resolver os problemas, também quer interferir na família. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E se houver uma necessidade das interferências, que essas interferências sejam combinadas, que as coisas estejam caminhando dentro de uma linha que seja bom para aquele que é o nosso único objetivo, que é o aluno. Então, eu vejo que família e escola juntas, parceiras, vão produzir melhores meios para educar essas crianças, melhores condições para que essas crianças cresçam, desenvolvendo autonomia, desenvolvendo valores. Tá? E se não trabalharmos juntas, valores isolados, parceria que não der certo, só vai contribuir para que o nosso aluno também não caminhe, não tenha vamos dizer, aquele sucesso que a gente gostaria que o aluno tivesse. A partir desse depoimento, percebemos o quanto é importante família e escola caminharem juntas. Na educação infantil, o período de adaptação, o programa de adaptação que a escola oferece à família, é uma grande oportunidade para iniciar essa relação. O professor pode se utilizar de diferentes técnicas para aproximar família da escola. A entrevista no início do ano, as reuniões no dia a dia, reuniões individuais, a reunião com todos os pais, também a troca de informações através de boletins informativos, de jornal escolar, de painéis. Em síntese, veremos agora uma citação. A proximidade dos pais com a escola propicia a criação de um vínculo afetivo, um melhor aproveitamento na aprendizagem e maior equilíbrio social dos alunos no espaço da escola. Então, verificamos que essa proximidade acaba refletindo na autoestima do aluno, ou seja, beneficiando para que cresça essa autoestima. Com isso, a longo prazo, o aluno também passa a ser produtivo na escola, melhorando seu rendimento escolar e futuramente produtivo na sociedade, através de uma participação ativa e crítica. É comum observarmos que as famílias muitas vezes se queixam de falta de tempo para o diálogo com as crianças, com seus filhos, também falta de tempo e de recursos para a interação e vínculo mais estreito com eles e também uma falta de oportunidade para se relacionar na comunidade. Vejamos os depoimentos de pais que vão conversar justamente sobre essa relação família e escola, os benefícios que tem na proximidade entre essas duas instâncias. Qual a importância da participação dos pais no dia a dia da escola? Isso é de vital importância porque
Para se construir um bom cidadão ou cidadã, tem que ter uma interação entre escola e família. A importância é grande, né? O pai e a mãe principalmente, né? Ela tem que acompanhar a criança, porque muitas atividades que vêm da escola, nem tudo ela resolve sozinha, né? Pela falta de autonomia até, né? Para muitas coisas. Então o pai precisa ter essa experiência junto. A participação dos pais eu acredito que seja fundamental, tá? Seja ela individualmente ou seja ela através das associações de pais e mestres, né? O contato do pai com a escola faz com que, primeiro, o pai tenha o conhecimento do que acontece com o seu filho, seja a nível pedagógico, seja a nível disciplinar. E segundo, que o pai tem muito a contribuir dentro da escola também, né? Não só como amigo dos amigos do filho, mas como amigo da própria escola, né? Como pessoa, como profissional, enfim, como membro de comunidade, né? Seria muito interessante que todos tivessem esse contato com a escola. Verificamos nessa enquete que os pais conseguem entender a importância da relação estreita entre a família e a escola. A falta dessa relação ou o distanciamento entre essas duas instâncias acaba ocasionando problemas de aprendizagem na criança e também de disciplina. Passamos agora a apresentar um projeto institucional desenvolvido em uma escola que teve como objetivo a aproximação da família com a escola. O projeto envolveu 36 crianças de 4 até 6 anos de idade. O objetivo desse projeto é justamente a educação compartilhada, ou seja, a educação igualitária entre família e escola, para que a criança possa sentir que a educação que ela tem na família tem continuidade na escola. Então, o planejamento desse projeto é feito de confluências entre os interesses das crianças, as técnicas da pedagogia Freinet, como a aula passeio, desenho livre, a matemática viva, a troca de saberes e o texto livre. E também tem contribuições da teoria de Carmen Navarro, que nos diz que é necessário que preparemos o terreno para que a criança crie autonomia e cooperação para os projetos institucionais. Quais foram, então, as atividades desenvolvidas nesse projeto? Como primeiro momento, temos preparação e motivação. Então, nessa fase, as professoras, juntamente com os pais, organizaram um cronograma, onde os pais viriam visitar a escola e os alunos também visitariam os locais de trabalho e de hobby dos pais. A cada nova visita, ou então a cada nova saída das crianças da escola, o professor fazia atividades de preparação e de motivação. Por exemplo, quando aconteceu a visita de uma avó na escola para ensinar as crianças a fazer uma horta, a professora, então, confeccionou com elas um livro que falava justamente das hortaliças, como plantá-las e as propriedades nutritivas de cada uma delas. Desse modo, as crianças sentiam-se motivadas para a visita ou para a excursão. O segundo momento do projeto são as aulas passeios feitas pelos alunos. É importante destacar que as professoras também se preocuparam em conversar com as crianças, orientando esses passeios, trazendo para elas as ideias, os comportamentos esperados para cada um dos lugares visitados. Como, por exemplo, quando as crianças foram visitar uma oficina mecânica, elas fizeram perguntas para o pai que trabalhava lá, tentando entender como funciona o mecanismo do carro, o motor, enfim, todos os seus componentes. O terceiro momento do projeto são os textos livres. À medida em que as crianças vão fazendo as visitas ou então recebendo visitas na escola, é feito um texto coletivo, onde as crianças então criam o texto e a professora anota, registra. Esses textos livres trazem as impressões e os sentimentos das crianças em relação às visitas feitas ou então às visitas que vêm à escola. Eles são completados com desenhos também ilustrados pelas crianças. Um quarto momento é a troca de saberes. É quando, então, os pais vêm até a escola para apresentar algo relativo à sua profissão ou ao seu hobby.
Percebemos que as crianças se sentem motivadas, tanto vendo seus pais participando da escola, quanto perguntando aos pais dos seus colegas sobre as profissões e sobre os hobbies que eles atuam. Essa troca de saberes desenvolve na criança a ideia de que o saber, o conhecimento, não está restrito à explicação do professor. Ele pode vir de outras pessoas. Com pessoas ligadas às mais diferentes atividades. Com isso, a criança não fica restrita apenas àquilo que a família propõe e que a escola propõe, mas sim a uma infinidade de outras oportunidades de interação. A partir dessa troca de saberes, oriundas das visitas e das saídas das crianças da escola, elas passam a escrever textos e desenhos, novamente, ou seja, tornando ainda mais complexa a experiência. A criança experimentou, perguntou, observou as atividades realizadas e agora vai escrever sobre as suas impressões, do jeito que ela sabe, na sua alfabetização natural. Além do texto feito pela criança, ilustrado pelo seu próprio desenho, teremos também textos escritos com depoimento das famílias, falando dos seus sentimentos, das suas impressões, como tendo sido protagonista dessas atividades. Como o pai se sentiu apresentando para a turma um evento de mágica, por exemplo. Isso tudo vai relacionado nesse texto e se torna um registro importante para a documentação pedagógica. Então, a partir do desenvolvimento do projeto, muitos produtos são confeccionados. Pequenos livros, textos, desenhos, fotografias são captadas. À medida em que o projeto vai se desenvolvendo, crianças, professores e pais vão selecionando esse material. O material selecionado vai compondo, então, o livro da vida temático, ou seja, o livro que conta a história do projeto, que também podemos chamar de portfólio demonstrativo. Avaliando o processo do projeto interdisciplinar que relatamos anteriormente, pais e professores criaram condições para a criação da cooperativa de pais na escola. A cooperativa de pais na escola tem o objetivo de trazer os pais para influírem nas decisões tomadas pela equipe diretiva e pelos professores. Essas decisões são relativas ao processo educativo das crianças, a forma como o ambiente da escola está organizado, ou então os procedimentos metodológicos desenvolvidos nela. Ainda como avaliação do projeto, como resultado dele, temos as visitas, as idas a ambientes extraescolares. Essas visitas proporcionaram às crianças uma aprendizagem social e emocional, de como se comportar, enfim, de como controlar os seus sentimentos, as suas reações em lugares públicos. Outro resultado é o contato com materiais e temas oriundos das profissões e ações dos pais. A partir disso, as crianças incluíram novas palavras em seu vocabulário, aprenderam sobre várias profissões e a função dos adultos, entenderam melhor como que se organiza o trabalho e, com isso, também acabaram desenvolvendo uma certa tranquilidade quando veem seus pais indo para o trabalho e as deixando na escola. Identificação é um outro resultado oriundo desse projeto interdisciplinar. As crianças passaram a se identificar mais ainda com a escola e também a entender a identificação que sentem com a família. Também temos como resultado a valorização pessoal, o crescimento da autoestima na criança, porque vê na escola a cultura da sua família sendo discutida, desenvolvida e estudada. Um outro resultado é o desenvolvimento do sentimento de pertença. Ou seja, a criança passa a desenvolver a ideia de que pertence àquela família, àquela comunidade, àquela escola. E que também a sua família é diferente das outras, mas nem por isso melhor ou pior. Podemos ver a relação íntima entre produção e os resultados do projeto. A produção se verifica nas atividades realizadas de registro, que depois serviram para a documentação pedagógica. Essa documentação pedagógica, o portfólio, o livro da vida, ela tem que circular entre as pessoas que participaram do projeto.
Futuramente, essa documentação pedagógica também irá circular entre os diferentes professores das diferentes séries e classes. Ela fará parte da biblioteca da escola e poderá ser consultada nos anos seguintes. Por fim, temos como resultado a satisfação mútua de escola e de família, que se viram identificadas, expressadas em suas culturas. A participação dos pais na gestão da escola é uma consequência da relação cada vez mais próxima entre essas duas instâncias. Com isso, a escola precisa estar aberta justamente à crítica que muitas vezes os pais fazem aos comportamentos, às atitudes, às metodologias que os professores organizam. Isso não significa dizer que a família agora é que vai passar a dirigir a escola, mas sim que os professores têm que ter força, têm que ser fortes em suas convicções para mostrar os seus argumentos e defender o seu trabalho perante a família. No entanto, quanto maior a participação parental, ou seja, a participação dos pais na escola, melhor será o compromisso da família com a aprendizagem das crianças, servindo assim de auxílio do professor para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem. Nesse sentido, concordamos com o autor Vitor Parot. Assim, a escola que toma como objetivo de preocupação levar o aluno a querer aprender, precisa ter presente a continuidade entre a educação familiar e a escolar, buscando formas de conseguir a adesão da família para a sua tarefa de desenvolver nos educandos atitudes positivas e duradouras com relação ao aprender e ao estudar. Desse modo, os professores devem, juntamente com pais e alunos dirigentes da escola, começar a fazer o planejamento para reunir escola e família. E agora, deixo com vocês a nossa dica de estudos. Realize uma entrevista com vários pais, tentando saber como é a relação da família com a escola. Depois, faça um painel usando recortes de revistas que identifiquem as ideias que os pais expressaram no seu depoimento.